Olá, olá, sejam todos e todas muito bem-vindos para o nosso segundo encontro do Festival Conhecendo os ODS Latinoamérica. Meu nome é Guilherme, eu sou biólogo e educador ambiental, sou um homem branco, estou com uma blusa vermelha. Olá a todos, eu sou a Luana, educadora também do Instituto Moleque Mateiro, bióloga, e sou uma mulher preta, visto uma blusa azul e um turbante amarelo. Bom, hoje o nosso encontro ele é basicamente sobre a apresentação de todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o nosso objetivo aqui hoje, além de apresentar e debater um pouco desses objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente vai apresentar algumas das 169 metas que também estão atreladas a esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Eles foram inicialmente, né, debatidos, só para a gente dar uma contextualização histórica sobre os ODS um pouco mais a fundo do que a gente foi no primeiro encontro, né? Eles foram inicialmente debatidos em 2012, na conferência da ONU aqui no Rio de Janeiro, né? E em 2015, os 193 países integrantes da Organização das Nações Unidas se reuniram novamente em Nova York dessa vez, e lá foi quando de fato esses objetivos foram definidos e foram apresentados ao mundo. E há um motivo muito específico do porquê que são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, né? O 17 ele é um número primo, e essa questão do número primo ele não ser divisível traz uma força muito importante para esses objetivos, a partir do momento que você pensa que ele não é divisível, que você não pode trabalhar como um exemplo, tá? O objetivo 5, 6 e 7 e deixar de trabalhar todos os outros, né? Eles estão diretamente ligados, eles devem ser trabalhados de maneira conjunta, né? A gente sabe que muitas das vezes é muito difícil iniciar algo que você vá, de fato, trabalhar os 17 logo do início de uma maneira super bem desenvolvida, mas temos sempre que ter em mente que os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm que ser trabalhados. Então, por isso que a gente tem esse motivo de ser um número primo indivisível. Bom, então a gente agora vai passando aqui um a um com e vamos também detalhando principalmente algumas das metas relacionadas à educação, e vamos lançar aqui umas perguntas disparadoras também que serão debatidas entre eu e Lua, sobre a questão dos ODS e o ambiente escolar. Bom, vou começar aqui com o primeiro, né? A gente tem o ODS número 1, que é erradicação da pobreza. Então, até 2030, só para complementar essa fala, então em 2015 foi criada a Agenda 2030, tá? Que tem como principal meta o cumprimento de grande parte desses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas instituições e nos estados. Então, a gente vai apresentá-los aqui agora, e há essa meta da ONU para até 2030, que é como a sociedade deverá tratar, né, o seu desenvolvimento, o seu progresso, a sua melhoria e o seu caminhar, muito pautado nessa Agenda 2030, que tem basicamente os objetivos, tá? Então, o primeiro objetivo é a erradicação da pobreza. Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares. Atualmente, a pobreza extrema ela é medida com pessoas que vivem com menos de $1,25 por dia, né? Se a gente for parar para pensar, é um valor assustador, mesmo fazendo uma conversão para o real, é um valor assustador. E o primeiro objetivo, a ONU já chega apresentando o primeiro objetivo como erradicação da pobreza. E até 2030 também reduzir pelo menos a metade a proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais, ou seja, aí vai de acordo
com as definições dos estados participantes, dos 193 estados participantes da ONU. E a gente sabe muito bem que, ao erradicar a pobreza, você tem um salto na qualidade de vida da sociedade, você tem uma melhoria na qualidade de vida das pessoas e elas conseguem, inicialmente sobreviver e depois, e a partir disso, elas conseguem desempenhar funções tanto sociais, como culturais, como ambientais, profissionais de uma maneira muito mais digna e dessa forma a gente melhora a qualidade de vida não só de quem estava mal, mas da sociedade como um todo. A gente começa a transformação da sociedade. Quando a gente fala sobre erradicação da pobreza, eu acho muito importante a gente sair da nossa. É um tema muito complexo, né, para a gente tratar ele dentro do contexto escolar, mas ele é totalmente necessário. E aí, nós, enquanto educadores, a gente precisa sair da nossa zona de conforto e entrar diretamente em como a nossa sociedade ela foi sendo estruturada, assim como a gente disse no primeiro encontro, né, na aula 1, e como que essa sociedade ela foi se moldando para que determinadas classes acessem os direitos a uma qualidade de vida, a uma vida digna, enquanto uma outra parcela da população, que é muito maior, não tem acesso a esses recursos. Então, a gente, dentro da escola, pode trabalhar esse tema alimentando os alunos no conhecimento em relação às políticas públicas, né, ao assistencialismo que o Estado ele pode ter em relação a essa parcela da população. Então, ações afirmativas, né, na faculdade, o acesso da população a esse ensino mais acadêmico, mais institucionalizado, que dá outros caminhos, né, acesso a uma alimentação mais em conta, mais barata, né? Acesso a direitos que realmente vão trazer uma transformação na vida dessas pessoas que, infelizmente, estão na linha de pobreza ou abaixo dela, né? Bom, fome zero e agricultura sustentável. Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a manter ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças climáticas, às condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo. E aí fica uma pergunta importante, né? Qual a importância de se debater temas centrais do ODS2 no espaço escolar? Bom, eu vou começar aqui com uma reflexão. Quando a gente fala sobre fome zero e agricultura sustentável, a gente consegue tratar também de uma maneira muito direta a questão da horta escolar, né? Principalmente da horta escolar como ferramenta pedagógica, para que além de você tratar inúmeras disciplinas, né? Você pode tratar história, geografia, matemática, você consegue trabalhar tudo numa horta, qualquer coisa mesmo, de verdade, qualquer disciplina regular do MEC, você consegue trabalhar numa horta pedagógica e, para além disso, você vai trabalhar questões sociais e culturais também. O que está sendo plantado ali? Qual que é o uso daquelas espécies que estão sendo plantadas ali? A gente tem o uso ancestral, a gente tem o uso medicinal, a gente tem um uso alimentício, né? Então, dessa forma, você transforma a relação dos educandos com o alimento, com a relação com a terra e com a importância, né, desse ciclo que para nós, seres humanos, ele é tão longo quanto a nossa história, ele tá tão presente quanto a nossa história, e atualmente a gente está vivendo de uma maneira muito distante, né? Tudo vem processado, tudo vem do mercado, os educandos, principalmente nas primeiras idades, quando já começam a ter uma percepção, eles têm essa noção de que o alimento vem do supermercado e não que ele vem de uma terra, que ele vem de um produtor, que ele vem de uma fazenda. Então, é aproximar também cada vez mais essa relação dos seres humanos com a terra e importância da água, importância de todas essas relações.
E fazer a referência também que essa técnica da horta é uma técnica ancestral, né? Então, trazer para o debate, para a discussão, que populações bem mais antigas, né, as populações tradicionais que viviam e vivem ainda no território brasileiro, já utilizavam e ainda utilizam esse recurso, nessa tecnologia de entrar em contato com a natureza e de extrair da natureza o seu próprio alimento. Né, que aí dá para a gente trabalhar sobre o modo de vida dessas populações tradicionais, né? E assim é muito confuso entender que o Brasil ele é um grande produtor de alimento e ao mesmo tempo é um país que agora, né, durante a crise na pandemia, entrou no mapa, voltou ao mapa da fome, né? Então assim é muito desigual, é muito discrepante, né? O acesso a esse alimento. Então, acho que também é um tema bastante importante para a gente trabalhar dentro do espaço escolar. Né? Saúde e bem-estar. A gente tem até 2030 reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar, água e do solo. Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de riscos nacionais e globais de saúde. E de que maneira, fica aqui a reflexão, de que maneira o meio ambiente escolar formal e não formal pode colaborar com a saúde e bem-estar dos estudantes e profissionais da educação? A gente passou, né, está passando ainda, a gente infelizmente está tendo uma nova onda com uma nova variante, né, porque da pandemia do Covid, a gente está tendo um número de aumento de casos e pessoas afastadas, né, principalmente profissionais da educação estão ficando muito afastados novamente por conta da onda da Covid, e esse assunto, e esse ODS nunca se fez assim tão atual, acredito eu. A gente tem, para além da saúde pública e da saúde mental, que também deve ser debatida, deve ser discutida, a gente tem ali no ponto 3.9, doenças por produtos químicos perigosos. A gente sabe que o Brasil é um dos países que mais utiliza agrotóxicos e substâncias químicas nas suas lavouras, e isso, consequentemente, vai contaminar tanto o ar quanto o solo, né? E aí eu vou voltar um pouquinho também à relação com o ODS 2, da alimentação saudável, né, que ela também está diretamente relacionada à saúde e bem-estar. Ao você ter uma ferramenta como uma horta na escola, onde toda a produção ela é orgânica, ela é que todos os produtos que você pode vir a utilizar para combater, né, algum fator que esteja prejudicando a horta, a produção da horta, ela vai ser orgânica, ela vai ser pensada, né, em tudo isso, então você está trabalhando automaticamente a saúde e o bem-estar. E uma alimentação de qualidade traz uma saúde, né, tanto mental quanto física para todo mundo. Então, o ambiente não formal, que você está fora de sala de aula tratando de um assunto de horta, por exemplo, ou de uma compostagem também, que tá muito presente nas escolas atualmente, você vai contribuir com a saúde e o bem-estar de todos e todas ali presentes, porque você transforma a realidade daquele núcleo e muito provavelmente aquelas ações vão ser replicadas no dia a dia daquelas pessoas. Então elas vão levar para casa delas, elas vão levar para outros ambientes de trabalho que eventualmente elas tenham, as crianças e os jovens vão levar para casa e apresentar, né? A gente cria esse movimento de agentes multiplicadores, o que é muito importante. E aí, entrando também no ambiente dentro da escola, né? Quando a gente fala de saúde, a gente fala sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar, né? A gente fala sobre qualidade de vida. E eu acho interessante a gente pontuar também, nós, enquanto professores e educadores, né? Como está a nossa saúde para
enfim, lidar com o dia a dia da escola, né, com essas questões que nos atravessam tanto. Então, acho que dentro da escola, né, o corpo que gerencia a escola também é responsável por trazer essas ferramentas que vão ajudar tanto os docentes quanto os alunos, né, a se integrarem melhor com essa questão da saúde e do bem-estar. Né? Então, trazendo práticas ali cotidianas para que as pessoas que estão no âmbito escolar também tenham acesso a essa saúde a saúde e ao bem-estar, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm acesso, né, à saúde, ao bem-estar, então, assim, é um assunto também muito relativo para se tratar, né? Educação de qualidade, o DS4. Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, e que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes. E até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessários para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para desenvolvimento sustentável, estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável. É, esse ODS de educação de qualidade, ele vem muito atrelado ao conceito de educação socioambiental, né, que é o que vem sendo trabalhado é, aqui no nosso workshop, inclusive. A gente não consegue mais tratar de maneira isolada, como já falamos também no primeiro módulo, de questões ambientais, sem a gente tratar de questões sociais, políticos, culturais e sociais de maneira de sociedade, né? Então, ao você promover uma educação que vai trabalhar sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, estilo de vida sustentável, direitos humanos, igualdade de gênero, né? Promoção de uma cultura de paz e não violência, porque a gente, né, estando presente também no ambiente escolar, a gente sabe que a comunicação violenta, ela é muito presente, né? Ela é uma coisa que ela faz parte da nossa sociedade, infelizmente, ela é muito presente no, no ambiente escolar em alguns pontos também. Então, a partir do momento que você apresenta esse panorama, essa mudança de estilo e novas perspectivas, né, para os educandos e educandas, a gente está trabalhando de uma maneira mais ampla toda essa diversidade, essa pluralidade social que a gente tem, tanto no mundo, né, e se a gente quiser falar especificamente de Brasil, também. E dessa forma, com uma educação de qualidade, você também a chance de você ter, né, resultados de uma aprendizagem relevante e eficaz, quando você quebra um pouco aquela unidirecionalidade do ensino, onde o educador fala e o educando ouve, onde quando você cria um ciclo, uma troca, a chance dessa experiência educacional ser benéfica para todas as pessoas envolvidas ali é gigantesca. E lembrando também que essa educação, né, que a gente fala, é só um tipo de conhecimento, é um conhecimento que ele está mais institucionalizado. Mas as pessoas, elas, ao longo da vida, né, a formação do ser humano e do cidadão, todo mundo traz ali na bagagem um tipo de conhecimento que é empírico, mas que é um conhecimento que ele deve ser levado em consideração. Então, traz muito na linha do que você está falando, né? Reconhecer essas outras habilidades, esses outros conhecimentos e a gente, enquanto educador, entender como que a gente pode integrar ali dentro da sala de aula, né? Colocar os alunos como atores também desse conhecimento, né? Propulsores, disseminadores desse conhecimento. Igualdade de gênero.
acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte. E garantir a participação plena e efetiva das mulheres e igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública. Ao analisar a sociedade como um todo, a gente tem plena noção de que os lugares de poder, sejam eles institucionais, estatais, privados, né, de grandes corporações e grandes empresas, a, a grande maioria deles é ocupado por homens, né? Então, você garantindo essa igualdade de gênero, você apresentando essa perspectiva e possibilidade para os educandos já nas primeiras idades, você tira aquele estigma, né, de que uma boa mulher vai acompanhar um homem bem-sucedido, que isso acabou já, né, e você apresenta, a perspectiva que pode ser o que quiser e deve ser o que quiser, né, o que é muito importante. Então, a gente vem de uma sociedade que, historicamente, trata, né, o homem como provedor da família e a mulher como do lar, como a quem vai cuidar da família, quem vai cuidar dos filhos e filhas e quem vai estar ali pronta para quando o provedor financeiro chegar. E apresentando essas noções de igualdade de gênero, você quebra esse estigma, esse paradigma que já passou da época já passou do tempo de acabar. E dá a possibilidade para as nossas meninas de poderem sonhar, né? De poderem ser o que elas quiserem, né? Então, assim, a gente, enquanto mulher, dentro de uma sociedade machista, de uma cultura machista, as pessoas nos colocam em caixas, né? Decidem por nós muitas coisas pelos nossos corpos, pelas nossas vidas, e a gente não tem essa liberdade de poder ser o que a gente quiser, da gente poder sonhar e trilhar novos caminhos, né? Então é muito importante também a gente trabalhar essa igualdade dentro da escola, dentro dos nossos projetos pedagógicos, né? E a gente está com tantos exemplos aí super inspiradores atualmente. A gente tem nas conferências da ONU tratando sobre os próprios, né, ODS, mulheres jovens e meninas, né, que estão emergindo, que estão chegando com ideias, apresentando a desconstrução dessa sociedade machista que nós vivemos atualmente. Então, como a gente costuma dizer, a base vem forte aí, né? O movimento está vindo bem, bem interessante. Uma coisa que eu acho muito legal da gente falar na questão da igualdade de gênero, quando a gente está no âmbito educacional, é trazer alguns produtos que a gente usa, né, algumas invenções que foram sendo criadas ao longo do tempo, que por conta dessa cultura machista, a gente acha que tudo que foi criado veio da cabeça, veio de uma criação masculina, né, veio de um homem. E não, a gente tem na ciência, em outras áreas, né, das nossas vidas, coisas muito funcionais produzidas por mulheres. Então, né, eu acho muito legal a gente trazer isso também nas discussões dentro da sala de aula, né? Objetivo 6: água potável e saneamento. Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável e segura para todos. Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado. Em 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos. E apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais para melhorar a gestão da água e do saneamento. Essa questão da água, ela é muito complexa. Talvez seja tão complexa quanto a questão da fome, né? Para começar, que a água não tem fronteira, como está escrito aí no ponto, né, 6.5 ali, uma das metas, né, debatidas no objetivo 6. Então, a gente tem lençóis freáticos que não respeitam fronteiras geográficas, a gente tem rios voadores
que não respeitam fronteiras geográficas, a gente tem lagos, lagoas que não respeitam fronteiras geográficas, e quem somos nós para limitar o acesso, né? E na questão educacional, pensando agora de repente um pouco no ambiente não formal, né, como educadores, é é muito complexo algumas vezes também trabalhar a questão da água, quando essa água não chega, né, para uma grande parte da população. Então, como que a gente vai trabalhar a questão da pandemia, por exemplo, onde a higiene, né, aquela coisa da gente estar com as mãos higienizadas e as roupas higienizadas o tempo inteiro, principalmente no início, quando a gente ainda não tinha tanta informação, como que você vai tratar de higiene para um grupo, uma parcela da sociedade que não tem acesso à água? Então, o primeiro de tudo é democratizar e universalizar o acesso à água para depois a gente conseguir tratar de uma maneira cada vez mais e mais, natural essa questão do acesso à água. E em questões do não acesso à água, vamos pensar de maneira crítica do porquê que não está chegando, apresentar o panorama para os jovens mesmo, para eles entenderem desde cedo que o problema é complexo, que exige, né, o envolvimento de todos nós, né. Então é super importante e o saneamento na questão da saúde pública também, né. A gente sabe que aqui no Brasil a questão do saneamento ela é crítica, né, a gente tem dados ali, em torno de menos de 50%, então é algo que precisa ser debatido de maneira urgente também. E quando a gente fala, né, dentro das escolas sobre a questão da água, né, a gente normalmente dia comemorativo, Dia Mundial da Água, e aí a escola, né, no currículo trata o assunto mais especificamente sobre a água. É muito comum a gente ver nas escolas a responsabilidade da gestão da água ser do consumidor, né, da sociedade civil, das pessoas que estão utilizando a água. Mas nós, enquanto educadores, a gente precisa levar esse ponto além, né, trazer a criticidade no nosso discurso e entender que existe um setor que é muito mais responsável pela distribuição da água do que quem recebe essa água, como vai gerir essa água, né? Então, a indústria ela é fundamental nesse processo de distribuição de água, de desvio de água, de uso de água, né, que a gente normalmente não dá essa responsabilidade para esse setor. Né? Então, foi o que o Guilherme falou, é muito importante, quando o assunto é água, a gente envolver todos os responsáveis pela gestão, pelo uso da água, mas também colocar a responsabilidade de cada um, né? Assim, trazer o papel de cada um nessa mobilização dessa distribuição de água. Energia acessível e limpa. Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global. Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso à pesquisa e tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e promover também o investimento em infraestrutura de energia e em tecnologias de energia limpa. Vale aqui agora a gente pensar, né, um país como o Brasil, de proporções continentais como o Brasil como é que é a nossa matriz energética brasileira? A gente tem aí como grande parte, né, as hidrelétricas, a gente usa a água como fonte de energia, majoritária no Brasil, mas a gente tem a facilidade, a gente tem, eh a localidade geográfica, a partir de tudo isso também, o Brasil tem uma grande potência para energia eólica e energia solar, né, mas ainda assim o acesso a essa tecnologia é bem limitado, primeiro pelo valor, o custo integrado disso é muito caro ainda para talvez, não vou inventar um dado aqui, mas para grande, parte da população brasileira, é caro investir em energia solar e eólica, ela não dá ainda o retorno, eh,
necessário para você ser totalmente sustentável, né, principalmente no ambiente urbano. Em alguns locais aí de ambiente rural ainda há um uso melhor dessas energias, mas o ambiente urbano ainda é uma complementação e algo que ainda é muito distante. E também sempre vale a gente debater o que que é uma energia limpa e renovável. Será que a água que a gente usa nas nossas hidrelétricas é considerada uma energia limpa e renovável, né? Qual que é o impacto dessas construções, de hidrelétricas? Qual que é o impacto ambiental? Qual que é o impacto social, né? Onde que estão essas grandes indústrias, sabe? Quem que saiu dali para instalação dessas indústrias? Como que a fauna e a flora local ficaram após a instalação desses complexos industriais aí? E o impacto social em torno dessas geradoras de energia, né? Das hidrelétricas, né? Enfim. Aí, ó, para complementar, a gente tem o dado aí sobre a matriz energética brasileira, onde a gente tem cerca de 43% da produção de energia do Brasil é produzida a partir de fontes renováveis, como a queima de biomassa, usada na produção de biocombustíveis, etanol, hidráulica, eólica e solar. Ou seja, a gente tem aí a energia da água hidrelétrica sendo tratada como renovável, mas limpa. A gente acabou debatendo aí sobre essa propriedade dessa fonte energética, dessa matriz energética. Bom, e alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável, eles caem, eles terminam por cair para um ambiente mais corporativo, mas nada que a gente também não consiga pensar de maneira no ambiente escolar aí, pensando no trabalho decente e crescimento econômico. Então a gente tem como meta promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, incentivar a formalização e crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio de acesso a serviços financeiros. Só para pontuar uma coisa que me incomodou muito, eh, num período recente aí da história do Brasil, como ficou banalizado, né, o termo do empreendedor, né. Que a gente teve a pandemia e atualmente, quem se tornou um MEI ou um PJ por algum motivo, seja para abrir uma empresa, pequena empresa de produção têxtil ou para receber um pagamento, seja por qualquer outro tipo de produto, essas pessoas foram taxadas como empreendedores. Eu vejo mais como um método de sobrevivência, né, que, o emprego formal no Brasil, ele teve uma queda brusca, né, uma queda significativa, e tratou-se essa essa adaptação da população como empreendedorismo, e eu acho que isso não cabe muito bem. A gente vê a questão da precarização do trabalho muito evidente, e isso vale também para o ambiente escolar, onde a gente sabe, a grande maioria que são educadores e educadoras, e a gente tem a questão da remuneração, que a gente, né, concorda que em grande parte que ela não é justa, que ela deveria ser melhor pensada. As horas de trabalho também, uma divisão para ser melhor pensada, para planejamento, para a gente ter uma educação de qualidade, para a gente tratar de assuntos que são importantes para a sociedade, para a gente pensar no futuro desses jovens que estão ali passando por esse processo de transformação nas escolas. Então, né, o trabalho decente e o crescimento econômico, ele está diretamente atrelado a tudo isso. Eh, Bons profissionais vêm de uma boa educação escolar. Se a gente tem esse gap muito grande entre uma educação de qualidade, muitas das vezes particular, e uma educação pública, precarizada, a gente não vai chegar, a gente não jamais vai ter essa homeostase do emprego, da igualdade social e tudo mais. Essa coisa vai cada vez aumentar mais e mais e mais. E também até 2030 elaborar
e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos e promove a cultura e produtos locais, né? O turismo de base comunitária está aí, ele existe há muito tempo, agora é que, felizmente, ele tem sido formalizado cada vez mais e mais e ganhado apoios e incentivos, mas é entender que alguns lugares, essas grandes empresas de turismo, elas não podem nem devem chegar, e que o turismo de base comunitária vai e deve atender muito bem a essa demanda ali e gerando renda ali de uma maneira interna para a população local, né. Indústria, inovação e infraestrutura. Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis, com eficácia aumentada no uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente corretos, com todos os países atuando de acordo com suas respectivas capacidades. Eh, Se a gente for pegar aí esse ODS, dá para levar muito bem no Pacto Europeu. Eu acho que ele apresenta muito bem, né, que a gente tem, um continente europeu que é composto por diversos países de diferentes poderios econômicos, e eles têm uma meta de que até 2050 todos os países da União Europeia vão se tornar livres da emissão de carbono, ou então vão, né, se se pagar de alguma outra maneira, né. A gente teve na COP27 a criação de fundos também para países em desenvolvimento, que eu acho que isso também vai vir para ajudar muito essa questão do desenvolvimento, buscando a sustentabilidade, desenvolvimento sustentável dos países em desenvolvimento e os países, mais vulneráveis, né, para tentar alcançar uma melhoria na qualidade de vida, da produção local, da geração de empregos, para esses países que ainda sofrem muito, principalmente com esse contexto histórico, né, que a grande maioria deles foram colônias de exploração e hoje em dia sofrem com as mazelas desse período, histórico aí que usurpou, muitas das riquezas e dos recursos. Redução das desigualdades. Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra. E também garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultados, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e da promoção de legislação, políticas e ações adequadas a esse respeito. Eh, esse objetivo vem muito em pontos que a gente já debateu, principalmente no primeiro módulo, onde a gente tem a injustiça social gritando, né, na nossa cara aí desde sempre. E então com essa agenda 2030, a gente vem com essa questão de, praticar políticas afirmativas, né, acabar com essa coisa de que cota é esmola, de que, "Ah, não, mas os indígenas já estão vivendo conosco, eles já não são mais indígenas", enfim, esses pensamentos super retrógrados aí que não valorizam a cultura e a resistência desses povos, povos quilombolas também, que têm uma contribuição cultural, né, gigantesca e, enfim, tirar esse estigma de que são pessoas que não trabalham, são pessoas que não contribuem para a sociedade. Então, é dessa forma equiparar o acesso a todas as políticas de inclusão e afirmativas, para que a gente tenha cada vez mais uma diversidade cultural em todos os aspectos da sociedade, seja na religião, seja na educação, seja na instituição. Então a gente tem que pensar em apresentar essa pluralidade societária para todos os membros da sociedade, e não ficar, passando apenas adiante o que já é historicamente dominante. Quando a gente fala sobre desigualdade, é importante a gente falar sobre a questão dos privilégios, né? E não são todas as pessoas que são privilegiadas que querem perder esse privilégio para
entender que a gente está numa sociedade desigual e que a gente precisa, para a gente se desenvolver, a gente precisa equiparar algumas coisas, né? Então, não é todo mundo que busca solucionar a questão da desigualdade. Então, é muito importante a gente trazer essas questões também para as nossas aulas, né? Cidades e comunidades sustentáveis. É o objetivo 11. Até 2030 garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, aos serviços básicos e urbanização das favelas. Até 2030 também aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis em todos os países. Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo e também, até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros. Bom, a gente tem também como é que eu posso dizer? A grande parte da sociedade tem um entendimento errôneo de que assentamentos, de que comunidades, né, que levam um modo de vida mais integrado, mais intrínseco com a natureza, como a gente acabou de falar também, são pessoas que não trabalham, que não produzem, que não contribuem, né. O modo de vida capitalista nos leva a pensar dessa forma, que a gente tem que ganhar, a gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar comida no mercado, para voltar para casa e no dia seguinte você repetir esse ciclo. Então, ao se deparar com modos de vida que não encaixam nesse ciclo, que é a ordem mundial, né, para a grande maioria dos países, tem-se esse mal entendimento. Mas a gente tem dados interessantíssimos de preservação ambiental, de preservação de patrimônios históricos culturais, de produção de alimentos orgânicos, tudo isso vindo, oriundos de comunidades quilombolas, de assentamentos, de comunidades de comunidades indígenas. Então, valorizar cada vez mais, né, essa essa essas sociedades e também aproximá-los da realidade urbana. E aí como que eu digo isso? É chegar lá e tirar esse pessoal e trazer para a cidade? Não necessariamente, mas trazer parte da cultura, dos métodos de vida e tentar adaptar de certa forma ao ambiente urbano, que é um ambiente que não é tão, similar ao que eles vivem. Então, adaptar estratégias que funcionam para o ambiente urbano, sejam hortas, comunitárias espalhadas por municípios e cidades, construções com elementos naturais que são menos danosos ao meio ambiente. Enfim, pensar em tudo isso também. E também, com tudo isso, você vai, reduzir o impacto ambiental. A gente ainda não conseguiu enxergar que desenvolvimento ele pode não necessariamente explorar os recursos naturais como a gente tem feito, né, de uma forma tão predatória, né, sem pensar nas próximas gerações. E aí, como você mesmo disse, enaltecer essas formas, que nem a gente trouxe na aula 1, né, essas formas de agrupamentos, de modos de vida que são muito mais conectados com um cotidiano mais sustentável, com um cotidiano que seja mais harmônico com a natureza, né? E para além disso também, assim, na minha cabeça, uma cidade sustentável, uma comunidade sustentável, ela está diretamente relacionada com o direito que as pessoas, já que é uma cidade, pessoas ocupam essa cidade, ao direito que as pessoas dessa cidade elas acessam, né, a cultura, tem a mobilização, acessam a um serviço de saúde. Então, não tem como a gente falar de cidade sustentável, de comunidade sustentável, sem relacionar também com a questão social. Né? Consumo e produção responsáveis. Reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, nos níveis de varejo e do consumidor.
e também reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e de abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita. Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso. E aí vem nós como educadores ambiental e nós como educadores do Moleque Mateiro, a gente sempre debate esse tema, sobre essa pergunta disparadora aqui embaixo. Será que só reciclar resolve o nosso problema com lixo, né? E a diferença, né, e vamos pensar aqui também, o que que é lixo, né, e o que que é resíduo. Essa questão da reciclagem, ela também é complexa, a gente sabe, a gente já debateu que a reciclagem, ela é um modo de sustento de um número significativo de famílias no Brasil. A gente sabe que os catadores e as cooperativas são responsáveis por grande parte da reciclagem no país, tá? Mas será que só a gente estruturar essas essas organizações, será que a gente vai resolver o nosso problema com os resíduos? Ou será que se a gente começar a recusar, repensar, né, o que que a gente consome, o que que a gente usa no nosso dia a dia, se de repente não é uma estratégia mais eficaz? E aí isso vem muito da diferença da educação ambiental conservadora para crítica. Na conservadora a gente tem: "Ah não, a gen vamos reciclar as latas de alumínio". Aí a educação crítica ela vem num outro contexto, que ela fala assim: "Será que eu preciso consumir essa garrafa aqui? Será que tem algum outro modo de eu não de eu quebrar essa cadeia de produção e eu não fazer parte dela? Então será que somente reciclar resolve o problema com lixo? Eu acredito que não". Eu acredito que não também, mas também botar a responsabilidade desse consumo mais sustentável só no consumidor é um pouco complicado, né? Porque muitas vezes uma embalagem de plástico ela é muito mais barata, né, do que uma embalagem de vidro, por exemplo, que a gente sabe que tem um poder de reciclagem muito maior, né? Então, assim, é um assunto muito complicado a questão da gente também se envolver dentro da economia circular, né, da circularidade dos resíduos. Então, todos somos responsáveis, né? Quem consome, de tentar achar formas de se consumir de uma forma de um caminho mais sustentável em relação ao resíduo, né? A gente também não se distanciar do jogar fora, né? Do lixo que a gente, porque vira lixo, né? Do que a gente produz em casa, do que a gente consome em casa e esse descarte também é nossa responsabilidade. Mas quando a gente joga na lata de lixo, foi para fora da nossa casa, então não é mais nossa responsabilidade, mas não, né? E também incluir outros atores fundamentais nesse processo de retorno do resíduo até um componente mais natural, até uma matéria um pouco mais natural, né? Como, por exemplo, é a atuação dos catadores. Né? Então, a gente, enquanto educador, a gente pode também chamar esses outros atores para o nosso debate dentro da escola. Né? Então, conhecer o bairro que a gente está atuando na escola, né? Quem são as pessoas? Tem caminhão de lixo, né? Tem coleta seletiva, se não tem porquê, tem latas de lixo suficientes, lixeiras suficientes para dar conta da tanta geração de resíduo que as casas produzem ali naquele bairro. Existem catadores de material reciclável. Quem são esses catadores? O que eles reciclam? Qual é o valor do material que eles coletam para passar por esse processo de estocar e de vender esse material para as empresas, né? Então, assim, está tudo conectado, não é só a questão do consumo, é a nossa responsabilidade dentro desse circuito, né? E acho que a questão do lixo ou resíduo, ela é a gente, enquanto consumidor, que define o que vai ser lixo, o que vai ser resíduo, né? Quando a gente tem de um material com o potencial que ele tem, econômico, né, e ambiental, isso é um resíduo, né? Quando a gente mistura os resíduos e transforma aquilo num rejeito, numa coisa que não vai ser mais útil, isso é um lixo. Então, é uma discussão também que é importante a gente levar para os nossos alunos, né?
E também apresentar, como a Lua falou, esse conceito, né, da logística reversa e cobrar, né? A gente sabe que muitas das vezes essa logística reversa ela não é feita pela empresa responsável por essa logística reversa, então a gente já tem uma terceirização desse serviço, com fins lucrativos também, essa é a verdade, que facilitam para o consumidor de alguma certa forma, mas seria mais barato para o consumidor se a própria empresa fosse responsável pela logística reversa. Então, termos entendimento também, como sociedade civil, que nós temos eh, o direito de ter acesso a esse serviço e nós temos o dever de cobrar esse serviço. Ação contra a mudança global do clima. Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre a mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima. De que forma a sua escola pode colaborar com ações de mitigação dos impactos ambientais causadores das mudanças climáticas? E aí, Lua? Eu acho que, primeiramente, a gente precisa, como a gente disse na aula 1, democratizar o acesso à informação, né? Então, encontrar formas mais acessíveis da gente falar sobre a questão das mudanças climáticas dentro do contexto escolar, para que não fique uma coisa muito distante do nosso cotidiano. Acho complexo também a gente, mais uma vez, né, tentar responsabilizar as pessoas pela questão do aquecimento global, da alteração das mudanças climáticas, né? Mais uma vez esse discurso. Mas eu acho que a escola ela pode tentar lidar com um problema local, né, da localidade, né? Então, encontrar parceiros, ter a parceria das famílias também para se falar, se mobilizar e em rede agir em relação a essa problemática, mas quando a meta diz aumentar a conscientização, é nesse lugar que a gente está fazendo na formação mesmo, é de criticar, né? Não deixar de criticar e realmente entender quem são os maiores poluidores, quem são os maiores causadores dessas alterações da mudança climática, senão fica um discurso muito raso, muito para o pessoal, e a gente começa a se sentir culpado por não estar, por exemplo, economizando água, por algum motivo, misturar os resíduos quando a gente vai descartar o lixo da nossa casa. Então, assim, é tirar um pouco dessa culpa, né, dos indivíduos e problematizar a questão que é muito maior, né? E por que também não aproveitar a escola, a unidade escolar e esse potencial da unidade escolar como um ponto de concentração, um ponto de entrega voluntária? E aí você começa a trabalhar de maneira prática, tanto com o corpo escolar, quanto com as famílias, quanto com os próprios educandos, essa importância dessas ações. Quando está todo mundo envolvido, se torna algo muito maior. E aí isso vai se expandir para o bairro, vai se expandir não apenas para aquela comunidade escolar, mas também para o entorno. Então, aproveitar o potencial da escola. O potencial da escola e o potencial dos professores dentro da escola, porque também cabe à direção pensar em formas de reciclar o conhecimento desses professores, né? Então, investir em formação de professores, investir em formação de alunos, para além do conhecimento do professor no aluno, né? Porque é isso, a gente só consegue falar e agir dentro dessa questão quando a gente tem acesso a essas informações, né? E o legal é também trocar esses conhecimentos com outras instituições, né? Outros grupos, né? Como que a gente está de tempo, Lua? Estamos a 7 minutos. Perfeito, perfeito. Tá. Só para porque meu celular acabou a bateria aqui. É, Bom, e aí vem uma charge, né? Que vem bem complementando a nossa fala, né? E tem aí, o clima tá louco, né? E aí a criança olhando, sim, o clima.
vai desse ponto que a Lua falou muito bem da responsabilização sobre quem é o vilão nessa história de mudança climática. É o João, de 7 anos, que no intervalo pós-lanche vai escovar o dente na escola e deixa ali, por um acaso, a água correndo? Ou é uma grande corporação que usa milhares de litros de água para produzir um produto que muito provavelmente vai ser usado 2, 3 vezes e depois vai ser descartado e está pensando apenas no próprio bolso, né? Então, aí essa charge aí vem para arrematar essa fala final, né? Vida na água. Até 2025, prevenir, reduzir significativamente a poluição marinha de todos os tipos, especialmente a advinda de atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e a poluição por nutrientes. Proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena escala aos recursos marinhos e mercados. Bom, a gente teve a oportunidade de trabalhar em um projeto em Niterói, que a gente teve uma proximidade em um dado momento do projeto com uma reserva extrativista, uma comunidade pesqueira. E ali, vivenciando um pouco mais do dia a dia dessa população e entendendo o entorno deles também, porque para além disso eles estavam ali extremamente pressionados pela especulação imobiliária e pelo crescimento urbano. A gente entendeu justamente esse ponto 14b, né? A gente vivenciou esse ponto 14b, que é proporcionar o acesso dos pescadores artesanais e de pequena escala aos recursos marinhos, né? Quem é que causa o impacto pesqueiro, né, em regiões marinhas e costeiras? É o barco traineira dos pescadores artesanais, que vai lá com uma redezinha que puxa 30, 20 quilos de peixe por dia, ou é um barco industrial já que processa todo o alimento e faz arrasto de fundo e leva o que quer e o que não quer, depois descarta o que não quer. E, além de tudo, ainda vai prejudicar diretamente o impacto da pesca para essas populações ribeirinhas e para essas populações de comunidade pesqueira artesanal. Então, a gente, para além disso tudo, ainda está diretamente ligado à produção do microplástico, que é uma realidade grave atualmente na questão da saúde mundial. A gente está cada vez mais encontrando microplásticos nos lugares que a gente não imaginaria que eles estariam inicialmente. Então, será que mesmo estando numa cidade que não é tão litorânea, a gente consegue trabalhar esse tópico? Será que a gente só consegue proteger o ambiente marinho estando numa escola no litoral? Será que o ambiente marinho tem influência na minha escola que está a 300 quilômetros do litoral, né? Então, é entender que o meio ambiente ele está interconectado, ele está interligado, os impactos ao ambiente costeiro vão ter impactos, vão ter reflexos, né, na verdade, no país como um todo, praticamente, e aproximar também esse diálogo com, com os educandos, né? Eles entenderem da complexidade dos sistemas naturais e da riqueza desses recursos, tanto, né, pesqueiros, financeiros e culturais, né, que a gente sabe que as populações ribeirinhas também agregam demais à situação cultural do país aqui, do Brasil mais especificamente. Da vida na água, nós pulamos para a vida terrestre, que até 2020, ou seja, já passou, né? Assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres de água doce e interiores e seus serviços, em especial florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as obrigações decorrentes dos acordos internacionais. E também promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de floresta, deter o desmatamento,
restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e reflorestamento globalmente. Acredito que grande maioria aqui que está acompanhando somos brasileiros e brasileiras, a gente, sofre no dia a dia, eh com o aumento do desmatamento, das queimadas ilegais, e a gente sofre as queimadas ilegais no Mato Grosso do Sul refletem diretamente São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Nordeste, enfim. A gente tem a Amazônia também como responsável pela saúde global, grande parte no nosso território nacional. Então nós, mais do que acredito que a grande maioria dos outros países do mundo, a gente tem esse impacto direto da preservação das florestas e da vida terrestre. Esse é um assunto que tem que ser tratado, que deve ser tratado de maneira urgente nas escolas, de maneira crítica, de maneira a se pensar o que fazer, a problematizar, a buscar soluções, buscar outras referências, né, como a gente já apresentou no outro módulo e também nesse, e entender, né, que vou usar aqui mais uma vez essa expressão, que é tudo para ontem, não dá para ficar pensando, não dá para ficar teorizando, a gente tem que começar a agir de uma maneira muito incisiva nessa questão da vida terrestre, vida marinha, enfim, sustentabilidade. A gente já está atrasado, né, infelizmente a grande maioria das metas e objetivos no Brasil, ele está em retrocesso ou está atrasado. Então, eh, o que pior do ser atrasado é estar em retrocesso, é mostrar que a gente já está mal e deu passos para trás. Então é realmente para ontem. Bom, chegando aqui ao final, vamos apresentar os 2 últimos, né, que são muito mais sociais do que todos os outros, né. Então a gente tem também paz, justiça e instituições eficazes, com metas de reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionadas em todos os lugares, reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas, desenvolver instituições eficazes, responsáveis, transparentes em todos os níveis e garantir a tomada de decisões responsivas, inclusivas, participativas e representativas em todos os níveis. A gente vê, E né. aí, Vai lá, vai lá. não, e aí o meu comentário é mais do mesmo mesmo, né? Assim, é muito importante a integração, a inserção desses grupos vulnerabilizados que a gente já vem comentando bastante, né? Incluí-los dentro desse debate, porque só a partir de realmente a democratização do acesso à informação é capaz de trazer uma transformação da realidade. E aí, se a gente não consegue achar formas de incluir esses representantes desses grupos dentro das tomadas de decisão, acaba que as tomadas de decisão e o debate eles ficam muito mais num lugar elitista, privilegiado, branco, né? Então é importante a gente, dentro da nossa diversidade brasileira e dentro da desigualdade social, a gente encontrar formas de incluir essas pessoas que representam os grupos vulnerabilizados para as tomadas mesmo de decisão, o espaço de poder, né? Até porque é muito mais simples e natural, para alguém debater a sua realidade do que debater uma realidade que não foi vivenciada. E esse objetivo 16 também mostra a importância dessa não divisão quando você fala sobre os objetivos e essas metas, e você tem que atingir tudo da maneira mais uniforme possível, né. Você não vai conseguir tratar nenhum dos outros 15 objetivos de desenvolvimento sustentável se você não tiver uma paz mundial, para começar. A gente tem que estar com a cabeça tranquila para conseguir debater e pensar só realmente nos problemas, e não ter mais um problema de conflito, de confronto, de morte, de violência e de, enfim, guerra civil, tem em tudo quanto é lugar, infelizmente, e isso só vai cada vez mais tornar o caminho mais longo e mais árduo, né. Então, dar voz para populações vulnerabilizadas, dar voz para parte da população que não é ouvida, dar poder para parte da população que não é ouvida, que não é
que não se tem relevância social para os grandes poderosos, né, que eu digo, não que elas não tenham relevância social, mas que atualmente na nossa sociedade elas não têm, para esses poderosos eles não têm relevância. Então é dar a relevância necessária para essas sociedades, para essas populações. E para finalizar, basicamente o conceito desse workshop, que é uma parceria entre a NTICS e o Moleque Mateiro, que, né, buscamos aqui, esse é um dos ODS, que é buscar parcerias e meios de implementação. A NTICS nos contactou para a gente fazer em parceria, em conjunto, esse workshop, com o intuito de promover também aqui, vamos usar aqui diretamente, promover o desenvolvimento, transferência, disseminação e difusão de tecnologias ambientalmente corretas para os países em desenvolvimento, em condições favoráveis, inclusive em condições concessionais e preferenciais, conforme mutuamente acordado. Dá para passar também para a meta da transmissão de conhecimento, de educação de qualidade, de acesso à informação, democratização da informação. Então, tudo isso está diretamente conectado. E pensando na realidade escolar, quais as ideias e projetos vocês têm e como as parcerias podem ajudar na realização desses? A gente tem, muitas vezes, a gente vai apresentar para vocês um módulo de projetos onde o gargalo, um dos gargalos reais do projeto é o recurso, né? Seja ele, e lá a gente apresenta que o recurso ele não necessariamente ele precisa ser financeiro, mas ele pode ser humano, ele pode ser material, e aí é que vem as parcerias. A gente vai buscar um ator ou alguém ou uma instituição que esteja disposto a ajudar com tal coisa. Ah, eu posso ajudar com isso. Aí aquela outra pessoa, ah, eu posso ajudar com aquilo. Ah, eu posso chegar junto na capacitação. Então, as parcerias, elas são muito importantes para o desenvolvimento sustentável, elas são muito importantes para as escolas e elas acabam reduzindo esses gargalos que muitas vezes os projetos não vão para frente porque às vezes a gente acha que precisa de muito dinheiro, quando na verdade a gente precisa de uma rede. E essa rede, ela vai eliminar o custo? Muito provavelmente não, mas ela tem uma grande chance de reduzir consideravelmente. E ajudam também, né? Esse formato em rede ajuda a gente a pensar estrategicamente, porque para a gente sobreviver, a gente precisa ser estratégico, né? Então é o que a gente tem dito nos outros encontros, né? É importante a gente não caminhar sozinho, porque se foram, a gente, né, desmiuçou 17 objetivos, parece que é uma coisa muito cansativa, muito complexa, mas quanto mais pessoas estiverem envolvidas nesse processo educativo para a gente falar sobre os ODS, né, sobre a agenda, fica muito mais fácil, né? E é isso. Chegamos ao final do segundo encontro. A gente quer agradecer a observação de vocês, o empenho de chegarem até o final também da aula. A gente ainda tem mais 2 encontros aí pela frente para a gente finalizar a formação. E fiquem ligados nos próximos encontros. Só para a gente relembrar aqui, o próximo encontro são os desafios da implementação dos 17 objetivos que a gente apresentou hoje na escola, no ambiente escolar. Então a gente vai falar um pouco mais sobre os desafios e passar um pouco da nossa experiência em relação a isso e como que a gente tem atuado dessa forma. E no último encontro a gente vai falar diretamente sobre projetos de educação ambiental, metodologias, algumas ferramentas que são utilizadas. E vale lembrar, já deixando aqui um belo de um spoiler, que todas as metodologias em educação ambiental, elas são compartilhadas e compartilháveis, não há patente. Então, usem e abusem das metodologias de educação ambiental que vocês vão ver aqui no curso e de todas as outras que estão por aí, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez a todos e todas e nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau.